Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Assiscast. Hoje tem muita coisa boa pra gente falar aqui hoje. Obrigado por você estar conectado. Já quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas, mas de muitas pessoas. Se fizer sentido para você, se abençoar a sua vida, se fizer sentido, você vai compartilhar esse vídeo com alguém, manda para um amigo, manda para um parente, mande para alguém que tenho certeza que vai ser edificado, tá bom? Não esqueça de clicar aí no sininho para você receber as notificações e se inscrever aí no canal, porque você vai me ajudar a divulgar esse material e chegar a uma maior quantidade de pessoas possível. Hoje está muito, mas muito especial o nosso Assiscast, tá bom? Nosso convidado hoje é um amigo que Deus me apresentou, que tem até amigos que é o próprio Deus que nos apresenta, que cruzou o meu caminho no final do ano passado e tem feito, em pouco tempo de amizade, de aliança, tem feito uma diferença muito grande na minha vida. E a Manassés completando 9 anos de ministério e nós tivemos o privilégio de receber aqui, ministrando na sexta-noite e no sábado pela manhã, uma palavra para liderança, uma ativação profética muito forte. Está conosco aqui pastor Júnior Galvão, pastor sênior do SEM Floripa, um dos maiores formadores de líderes da nossa nação, um formador de heróis e que está aqui conosco aqui hoje e tem uma palavra de Deus para ministrar sobre a tua vida também. Fala, pastor Júnior. Fala, meu amigo, que alegria poder estar aqui junto com vocês. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de participar aqui desse podcast tão incrível, que eu já sei que tem abençoado tanta gente. Obrigado pelo carinho que me recebeu, tem me recebido aqui nesses dias. Para mim é um prazer poder compartilhar e a gente ter esse bate-papo aqui. O senhor já tinha vindo em Ribeirão? Já conhecia Ribeirão? Não tinha vindo em Ribeirão. Primeira vez que estou aqui, cidade linda, maravilhosa. Gostou? Gostei da cidade demais. O povo nos recebeu com muito carinho, com muito amor, assim, né? Uma cidade abençoada e a igreja incrível, né? Um ambiente, uma atmosfera. Foi muito sobrenatural que Deus fez nesses 2 dias e eu tenho certeza que coisas maiores Deus vai fazer. E você que está por aqui tem que vir conhecer aqui. Se você não conheceu, mora aqui em Ribeirão, ainda não veio aqui na Manassés Church, precisa vir, porque é incrível o que Deus está fazendo. Queridos, o pastor Júnior, ele tem uma vibe, né? Eu tenho feito mentoria com ele todas as segundas-feiras, um grupo de pastores no Brasil e na Europa. Ele tem ministrado sobre a vida desses pastores, embora seja um pastor novo, né? Tem a idade biológica dele. Se ele quiser depois aqui ele vai falar para vocês, né? As mulheres não gostam muito de falar, mas homem não tem problema. 37, pastor. Ele tá com as mechinhas brancas aqui, né? Tá igual o pastor Mac, mas eu acho que isso aí já vem dele, né? E pastor, o pastor Júnior, me faz entender uma coisa, né? O senhor, pela idade biológica que o senhor tem e com a relevância que o senhor tem hoje, me faz entender que o senhor começou o processo muito cedo. É verdade, eu tô com 37 anos, apesar que a carinha parece ser de 18, mas é 37. 37 anos de ministério, eu sou casado há 15 anos, vai fazer agora esse ano, né? A gente vai fazer aniversário de casamento. Tenho 3 filhos, né? Eu digo que a igreja precisa crescer, a gente faz a nossa parte também. Então eu tenho eu tenho o Nicolas de 13, tenho o Gustavo de 10 e tenho a Lili, uma princesinha de 5 anos, né? Uma família linda. Minha esposa é Kate Galvão também. Então assim, essa é a minha família. Eu comecei cedo, na realidade eu venho de uma família cristã já, né? Meus pais são pastores, eles são os apóstolos fundadores do nosso ministério, que é o SEM, né? Que significa Centro Evangélico Missões, né? Que a abreviatura é SEM. Então tem o SEM Floripa, o SEM Novo Hamburgo, o SEM Norte, o SEM Caçador, depende da cidade, né? Então nós servimos ali, mas minha trajetória começou muito cedo, porque com 6 anos eu já ministrava na igreja, no louvor da igreja, né? Na época na Igreja Brasil para Cristo, né? Uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu já tocava, já tô com 37, faz 30 anos atrás que eu
que eu ministrava o louvor de 6 para 7 anos, né? Via o meu tio tocando, outras pessoas, e ali eu comecei e sempre tive esse envolvimento através do Ministério de Louvor, né? Depois a gente foi participando, um grupo de adolescentes, participei de Ministério de Dança, né? Naquela época não é dança igual hoje, assim, mas grupos, né? Na época do King's Kids, na época, né, a gente tinha um grupo chamado Grupo Liberdade, minha mãe dirigia, a gente fazia muitos trabalhos evangelísticos, né? Era muito legal, evangelismo de rua, sempre trabalhei, fui muito envolvido nessa questão das artes na igreja, eu acho muito importante, né? Música, teatro, toda essa parte tecnológica da igreja, a gente sempre me chamou muito a atenção, né? Eu sempre gostei muito, então a gente sempre foi criado nesse ambiente, né? Num ambiente muito saudável, né, um ambiente da igreja. Eu morava longe, pegava às vezes 2 ônibus, né, quando meus pais não podiam ir, e eu sempre desejei estar, nunca foi um peso para mim, né? A gente se ouve falar muito sobre vários filhos de pastores que não queriam ou que não querem ser pastores porque viram, né, viram que o pai passou, viram. Eu não posso falar isso. Eu, graças a Deus, os meus pais, eles souberam, assim, lidar de uma forma muito leve, muito gostosa, sabendo das fases, né? Principalmente nós fomos, assim, fui gerado, né, num lar cristão, e quando ali na minha adolescência, meus pais estavam estabelecendo o fundamento da igreja. Nossa igreja começou vamos dizer, uma comunidade, né, numa favela lá de Florianópolis. Meus pais faziam muitos projetos sociais, as gangues se marcavam para se encontrar dentro da igreja. Então de um lado ficava uma gangue, do outro lado ficava outra, e naquela época não se tinha obreiros, voluntários, né, chamavam de obreiros, né? Então meu pai estava pregando, a minha mãe que ficava na porta, depois ela fazia o louvor, era ele que ficava lá na porta, e a igreja com muitas pessoas, só que não tinha gente preparada para servir, né? O desafio já era muito grande, fazia escola dominical com 150 crianças, e cadê os voluntários para fazer isso naquela época lá atrás, né? Uma semana naquela época foi tirado 2 facão da igreja, de gente que ia, né? Assim, a gente passou, hoje as pessoas dizem assim, né? Mas do nada, né? De repente, né? Eu tenho falado que até acontecer do nada leva muito tempo, né? Então tem uma história por detrás, onde essa história acaba nos moldando. Tudo que a gente passa tem um propósito, né? As fases da nossa vida, as circunstâncias estão nos preparando para o nosso propósito, né? Para a promessa de Deus, para a nossa vida. Então com 6 anos a gente foi, depois na minha adolescência, eu vendo tudo isso, eu fiquei um pouco traumatizado, né? De ver, eu já na adolescência eu tinha que expulsar demônios, eu via jovem demoniado, em assim, níveis que até hoje eu vi gente desaparecer na minha frente. O cara estava aqui, nível demoniado, daqui a pouco ele liga, tô aqui no centro. Tem umas coisas assim que algumas pessoas podem até não crer, mas foram coisas que eu vivi. Exatamente, são assim, experiências de libertação, quem que vai fazer? Quem que vai expulsar? Quem que vai? Era comigo, eu tinha que falar, eram os jovens, era vendo aquilo ali, tudo muito novo, né? Muito novo, então aquilo ali me traumatizou um pouco. Foi uma época onde eu precisei deixar meus pais com muita sabedoria, porque eu já tocava, né? Eu sou músico de formação, tive escola de música durante muito tempo, então eu ajudava servindo já a igreja como adolescente, né? Eu comecei com 6 na bateria, mas, né, depois fui desenvolvendo outros instrumentos, violão, teclado. Então, como a igreja estava começando, minha mão de obra era muito importante para a igreja, né? Só que naquele momento eles tiveram sabedoria, esse ponto que eu quero falar, para me blindar. Eles me enviaram lá para a igreja sede, mesmo eles precisando dali. E eu fui lá, eles fizeram para mim me blindar. Então eles sempre, nunca forçaram, mas sempre me influenciaram, né? Eu acho que é importante, eu gosto do texto, pastor, de Gênesis capítulo 22, quando Deus fala com Abraão, para ele pegar um menino e ele ir lá no monte, na região dos montes, na terra de Moriá, para sacrificar o filho. E quando ele faz isso, ele prepara a lenha, ele prepara todas as coisas, ele pega o menino, ele pega a jumenta, 2 moços, e eles vão na caminhada, prepara tudo durante 3 dias, e eles vão subindo, eles estão crescendo, eles estão indo para cima. E eu acho interessante que a gente precisa ficar muito atento quando a gente começa a crescer no ministério, quando a gente começa a amadurecer, entender. Ele estava no crescimento, tinha muita coisa importante, mas de repente o menino diz assim, está faltando alguma coisa aqui. Ele diz, cadê o cordeiro para o sacrifício? Porque a gente pode crescer, a gente pode subir, a gente pode ir para lugares altos,
mas se não tiver o cordeiro, de nada vale, de nada adianta. Então foi o menino que descobriu, não foi Abraão que disse, cadê o cordeiro, Senhor? Não, foi o próprio Isaac que disse, pai, cadê o cordeiro? E eu sempre fico pensando, quem é que falou da importância do sacrifício? Como é que ele sabia que no cerimonial precisava do cordeiro? Porque provavelmente o pai passou isso para o filho. Então a gente tem uma grande responsabilidade geracional de passar para os nossos filhos esse legado, assim como meu pai apóstolo Joel Galvão, minha mãe pastora Madalena Galvão, eles estão no ministério, pastoreio, igreja. Nossa, meu irmão, hoje eu tenho um irmão também, ele também está envolvido, é ministro de louvor, tem músicas gravadas, então toda a nossa casa, mas foi de uma forma leve, por quê? Porque sempre apontou a importância do cordeiro, não apenas a importância da estrutura, né? Porque eles estavam lá, eles poderiam organizar o altar de pedra, levar o cutelo, levar a lenha, todas essas coisas são importantes, só que às vezes a gente foca só na estrutura e a gente apresenta para os nossos filhos uma estrutura, mas não apresenta o cordeiro. E é muito importante a gente ter o equilíbrio disso, né? Não ter uma vida de um ativismo religioso, onde a gente acaba afogando os nossos filhos no ativismo religioso, que eles conhecem apenas a religião, mas não conhecem o cordeiro. Então, graças a Deus, meus pais sempre souberam equilibrar isso, né? Me deram uma liberdade. E o texto, né, de Gênesis 22, quando ele está subindo, ele prepara tudo, e eu acho incrível que ele coloca a tábua de pedra, né, as pedras ali do altar, organiza, e ele coloca o filho e amarra. Eu tenho falado, pastor, que a gente está numa geração que, enquanto a gente pode, amarre o seu filho, você que está, amarre o seu filho no altar. Porque o dia que ele não puder, que ele não quiser mais, ele não vai ter mais essa possibilidade, que ele já está amarrado no altar. Ele foi colocado ali. Às vezes o filho vai até por livre e espontânea vontade, mas vai ter aquele momento que não vai querer mais, mas ele está ali, ele está no altar do Senhor. E assim aconteceu comigo. Então comecei muito cedo, através da música, através da adoração, mas eu não queria saber nada de liderança, de ser pastor. Eu dizia, né, na minha adolescência, que pastor paga muito aluguel, paga muita conta. Eu via, né, as realidades, as dificuldades do dia a dia, e para mim aquilo era uma barreira, assim, né? Mas graças a Deus, sempre tive boas referências, começando dentro da minha casa, minha família, que hoje me deu o suporte de começar muito cedo, para que eu também, de alguma forma, pudesse ver os resultados também um pouco mais cedo, apesar de eu já estar com 37 anos, né? Passa muito rápido. Pastor, o senhor começou servindo na música, né? Isso. Ministério de Louvor, depois o senhor teve uma banda, o senhor viajou várias partes do Brasil e outros países também. Exatamente. Aí, pastor, como foi essa transição, né? Quando o seu pai, o apóstolo Joel, começou a transicionar a liderança da igreja para o senhor, como foi e qual foi o maior desafio dentro dessa transição? Já faz alguns anos que isso aconteceu, né? Então hoje o senhor tem uma maturidade, isso. Hoje o senhor tem aqueles níveis de liderança que o senhor ensinou aqui na igreja, né? Do John Maxwell. Então, assim, qual foi, né? Como foi isso e qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou entre muitos outros? Sim. Então, liderar é um desafio, né? Liderar é um desafio. Então, quando meus pais já eram pastores, eu também já tinha sido consagrado a pastor, mas era um pastor auxiliar. Vamos lá, meu ministério, eu sempre trabalhei com música, e por um período eu viajei, durante 10 anos, eu viajei ministrando nas igrejas. Nunca fui um grande cantor, mas eu sempre gostei de ministrar, de compartilhar. A gente tinha uma equipe muito fera, né? Eu era o mais simples, o menor de todos ali, né? Uma equipe muito fera, que sempre viajou comigo. Era o Diogo, o Nonô, também o Regis e o Lelo. Hoje o Regis e o Lelo estão nos Estados Unidos, tocando em igrejas, em grandes bandas. E nós começamos ali, viajamos. Eu gravei um projeto que tudo que eu comecei, na verdade, porque eu compunha algumas músicas. Eu tinha muitas músicas que eu disse, eu preciso gravar para não esquecer essas músicas, para deixar registrado. Nunca comecei no sentido que eu queria ser famoso, que eu queria ser... Nada disso, eu queria simplesmente fazer um registro das canções que Deus colocou no meu coração, só que eu queria fazer com banda. Daí a gente começou, não, se é para gravar, então vamos chamar uma banda. Não, se é para chamar, vamos ver quem são as pessoas. Aí eu fui nas igrejas, quem são os músicos bons aqui que possam fazer uma gravação com uma noite e tal.
E ali a gente preparou uma noite, aí disse, não, já que a gente vai gravar, vamos fazer um DVD. Já que a gente vai fazer, aí começou o negócio, não, então vamos divulgar na televisão, então vamos... E a gente acabou, mesmo sendo, sem eu ter muita experiência, né, naquela época, a gente gravou um DVD com muitas canções, com dança, foi muito legal, que marcou um tempo, né, muito antigo lá. E foi muito especial, assim, foi simples, nunca foi estourado no Brasil todo, mas a gente sempre, Deus sempre nos manteve, porque o propósito era verdadeiro, a essência era boa. Então nós visitamos muitas igrejas, servimos muitas igrejas no Brasil. Fora do Brasil eu tive a oportunidade de viajar também ministrando sobre adoração por muitos países, Bélgica, Alemanha, Holanda, França, também tivemos agora há pouco tempo na África, Estados Unidos. Então, nesse período, Deus nos preparou. Sabe que no ministério, pastor, tem uma coisa, a gente está sempre esperando o dia que vai acontecer. E de repente, e a gente perde a beleza do que já está acontecendo e a gente não está percebendo. Né? A gente está tão focado com o destino, eu falei hoje para a liderança, mas é uma verdade, a gente está tão focado com o destino onde queremos chegar, que às vezes a gente acaba desprezando a beleza do dia a dia, das pessoas, isso aqui é o ministério. Porque ministério não é simplesmente porque você é famoso, você é conhecido, não. Ministério é o chamado de Deus e você fazer a diferença, às vezes, na vida de uma pessoa, duas. Agora, se Deus quiser ampliar isso ao maior número, Ele pode fazer. Mas nós não podemos ficar presos a achar que sucesso na vida ministerial é da mesma forma que no mundo, pelos números, pelos seguidores, pelos views, não. A gente precisa, nem todo mundo que é um sucesso na terra é um sucesso no céu. Então a gente precisa ser, em primeiro lugar, um sucesso diante de Deus, né? Ser bênção na vida das pessoas, marcar a vida das pessoas. Então eu comecei a fazer isso, esse trabalho, a ministrar fora, Deus. E quando eu estava no melhor momento, vamos dizer assim, do meu ministério da música, eu também pregava, já viajava cantando, pregando, e até viajando com banda, com tantas coisas acontecendo, recebi proposta para trabalhar com música na França e ser efetivado lá. Mas o Senhor disse não, que tinha um propósito no Brasil, que não era tempo de eu sair. Eu não vou casar, será que eu... E eu orei, eu digo que ela não orou, né? Deus me deu uma bênção. Enfim, mas foi muito especial, assim, porque tem uma outra coisa, né? Que a nossa companheira para o ministério, ou ela pode... Relacionamentos são como elevadores, né? Ou eles te colocam para cima, ou eles te colocam para baixo. Então, graças a Deus que o meu relacionamento, a minha esposa, ela sempre tem me dado esse suporte, tem estado junto comigo, né? Nós somos um só, somos um time trabalhando num propósito, no chamado de Deus, e ela está junto. Isso é fundamental, porque quando o homem está sozinho, ou quando a mulher está sozinha no ministério, né? A Bíblia fala que um tem a força de 1000. Mas 2 são como 10 mil, não é como 2 mil, é como 10 mil, né? 10 mil mais força, 10 mil mais influência. Então, ela estava junto comigo e agora chegou um momento, meus pais disseram, vamos precisar ir para o Rio de Janeiro. E eu disse, mas como? E a igreja, como vai ficar, tal? Eu estava de casamento marcado, né, na época, e a gente também estava num prédio alugado. Olha só, casamento marcado, prédio alugado. E meus pais dizem assim, olha, recebi uma notícia e o proprietário do lugar onde é alugado, a igreja, pediu para a gente entregar a igreja. A gente precisa sair que ele vendeu o lugar. Eu disse, e agora? Para onde é que a gente vai levar o povo? Para onde é que a gente vai? Os aluguéis não achava prédio, não tinha. E nós começamos a dizer, Senhor, prepara um lugar para a gente alugar, prepara um lugar para a gente alugar. E a gente não entende, que às vezes Deus faz secar uma fonte para a gente, na verdade Deus faz secar o jarro para a gente ver que tem uma fonte, né? E para que tenha algo melhor e maior. Às vezes acontece, a gente não quer que algo termine, mas às vezes um ciclo precisa terminar para algo melhor e maior. Foi o que eu preguei aqui no aniversário da igreja, para que a gente possa ver uma realidade que a gente não está conseguindo perceber. Então tem situações que vêm para tirar a gente da zona do conforto, do comodismo, para nos levar para o nosso propósito. E daí ele disse, e agora? Para onde é que a gente vai? Eu estava com o casamento marcado, ia morar numa das casas do meu pai, uma casa muito legal, de $500 mil. A minha família nunca foi uma família rica, nunca foi, mas meus pais sempre foram muito trabalhadores, dedicados, sempre construindo com muito sacrifício, bons administradores, sempre fiéis, né? Me chamou muita atenção, sempre muito fiéis, coração na obra. Mas eu e a minha mãe, que sempre fomos muito assim de dar, eu já, né, doei alguns carros, relógio não para,
computador, eu estou sempre ofertando. Você tem uma ideia, de repente alguns vão ficar até escandalizados, não estou dizendo que isso é uma doutrina e nem que você tem que fazer isso. Mas eu e minha esposa, um dia nós falamos assim, a gente queria ofertar algo que fosse relevante, a gente ofertou os eletrodomésticos da nossa casa, botando tudo no altar. E as pessoas disseram, que é isso? Cafeteira, liquidificador, enfim. Só que você nunca consegue ganhar de Deus, não dá, né? Aí um determinado dia eu fui morar numa casa alugada, precisava comprar os móveis, disse, Senhor, eu preciso comprar os móveis. De repente chega um caminhão de uma loja de móveis na frente da minha casa. Uau. E eles perguntam, e eu disse, pergunto que aqui é a casa do Júnior Galvão. Eu disse, sim. Não, a gente tem uma encomenda. Não, mas eu não comprei nada. Não, aqui assim, pode abrir. Não, mas não tira, porque eu não contava desesperado, né? Como é que eu vou pagar isso aí? Não, isso aqui mandaram, tá no teu nome. Começaram a descarregar todos os móveis da minha casa. Meu Deus. Porque você só vai colher segundo a semente que você plantar, não tem como. A lei da semeadura, ela funciona. Eu já ofertei muito, de repente uns 20 relógios, não sei, ontem no culto foi mais um que eu ofertei. Só que eu sempre tenho colhido, por quê? Porque quando a gente entende que eu não sou uma represa, eu sou um rio, não vai parar em mim, é daí que Deus coloca na nossa mão. Então, meus pais, eu e meu pai, a minha mãe sempre fomos muito mais assim, mas o meu pai sempre foi muito mais comedido, sempre um homem de Deus, mas muito mais comedido, né, assim, com essa questão. Só que um determinado dia a gente foi orar, começamos a orar assim, e aí, onde é que vai ser a igreja? A gente precisa entregar, temos poucos dias. E ele disse, Deus falou comigo nesses dias de oração, e nós vamos ofertar uma das nossas casas. Eu disse, que bênção, deve ser lá da praia, deve ser outra. Daí ele disse, não, para Deus tem que ser a melhor, e é onde nós moramos. Ou seja, fomos tudo morar de aluguel, porque eu estava com o casamento marcado. Eu tinha vendido meu carro, a metade eu dei de oferta na igreja e a metade comprei de material que eu ia construir o segundo piso. E agora não tinha mais carro, não tinha mais casa, casamento marcado, e assim nós fomos. Mas compramos o terreno da igreja, né? O terreno da igreja foi um testemunho, parecia ser algo impossível, que tinha dono de posto querendo comprar, dono de bingo, construtoras querendo comprar, mas aquela semente, o proprietário, pastor, do terreno, o advogado do proprietário, ele dizia assim, que já tinha uma semana e pouco de negociação, ele dizia para o meu pai, eu preciso vender esse terreno para vocês, eu preciso que essa negociação acabe, porque eu estou uma semana e meia sem dormir, eu preciso dormir, eu preciso que vocês comprem esse terreno, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus tirou o sono Deus tirou o sono exatamente da pessoa, enquanto não fechasse aquele negócio. Então aquele terreno nós compramos o terreno, construímos em 40 dias uma igreja muito pequena, né? Eu lembro que era 7h30 da noite no dia da inauguração, eu só tirei a última limpeza assim, eu fiz assim, corri para tomar um banho, para voltar já para o culto. Só que era um terreno muito grande, com a igrejinha pequenininha, mas até aquela igreja pequenininha foi um milagre, porque daí a gente comprou, tudo que é de dinheiro tinha ido no terreno, e agora como é que constrói? Recebemos material, não sei porque eu estou falando isso aqui, mas é para edificar a fé de alguém que, quem sabe, precisa, está nessa fase. E Deus foi trazendo, um trazia cimento, daqui a pouco uma empresa ligava, estou mandando um caminhão aí de tijolo, outro, enfim, no final dos 40 dias nós estávamos com a igreja levantada, coberta, entramos para dentro, foi muito especial. E só que daí meus pais precisaram ir para o Rio de Janeiro, e agora eles vieram com uma missão, né, dizendo, olha, você vai assumir a igreja aqui porque nós estamos indo. Eu disse, não, eu não quero ser pastor de igreja. Mas eu tinha recebido uma palavra do apóstolo Luiz Hermino, ele disse, Juninho, Deus vai te dar uma igreja para te curar, Deus vai te dar algo e tal. E eu disse, não, isso aí deve ser quando eu sou muito velho. Quanto tempo antes o senhor recebeu essa palavra do apóstolo Luiz Hermino? Eu não lembro muito tempo, assim, eu sou meio ruim de gravar assim, as datas. Eu acredito que deve ter sido entre um ano, 8 meses, mais ou menos. Prazo curto, né? Um prazo curto, assim, né? Então, na época, a gente ia muito lá nos cafés, ali próximo, né? Itajaí, Florianópolis. Eu sou pastor lá em Florianópolis, Santa Catarina, no sul do Brasil, onde são as nossas igrejas. E daí, a partir daquele momento, algo começou a acontecer. Eu não queria... Aí entrou os desafios, né? Porque uma coisa é você saber que você tem um chamado. Eu sabia do meu chamado, do propósito de Deus para a minha vida. Mas até então eu só tinha a posição de liderança. Então eu fui colocado por alguém que acreditou e confiou naquilo que eu carregava
mas para muitos eu era o filho do pastor, eu não era o pastor, né? Então você tem que agora não provar, porque eu decidi, Senhor, eu vou ficar calado. Muitos da liderança, quando eu assumi a liderança, foram embora, abandonaram. Teve gente que disse, não dou uma semana para ele entregar, não vai aguentar, não vai. E você daí tem que saber se colocar no seu lugar e entender que quem te justifica é o Senhor, que quem vai fazer é o Senhor, não diz respeito à tua capacidade, diz respeito àquilo que Deus pode fazer através de você. Eu disse, Senhor, eu estou aqui, então faça, né, eu estou disponível, né, porque nem sempre as pessoas que Deus vai usar são os talentosos, às vezes vão ser os disponíveis, estão com o coração aberto para ser capacitado para realizar, né? Nem todo capacitado, às vezes o capacitado ele não é humilde o suficiente para ouvir e obedecer. Às vezes Deus prefere usar o disponível, que às vezes não sabe muito, mas por não saber muito, ele tem um temor a Deus para poder ouvir e obedecer as instruções. Samuel, né? Samuel, exatamente. Então ali nesse processo, eu assumi, e agora? A igreja era uma igreja já bacana e tal, mas eu recebi a responsabilidade de, até por ser jovem, de atualizar, de trazer algumas coisas para a igreja. Então nesse processo a gente começou a treinar a liderança, trabalhar, né, com liderança, começamos a trabalhar com pequenos grupos, e isso estudando, nesse processo estudando muito, né, estudando os primeiros pequenos grupos, estudando sobre voluntariado. Eu estou falando de anos, assim, 5, 6 anos estudando sobre o assunto. Essa transição não foi assim uma semana, pastor. Essa transição, ela foi feita de uma maneira muito saudável, sabe? De maneira muito... Hoje eu digo que eu tiro o chapéu, assim, pela maneira como meu pastor, ele fez essa transição. Ele nunca esteve longe, sempre esteve perto, né? Então, o problema da geração jovem é que, não, agora porque ele é jovem, ele despreza a geração anterior. Então, e o segredo é a gente juntar força com a sabedoria. Aí isso vira um molho muito legal, né? Porque eu tinha força, né? Eu falei aqui hoje do texto do Machado, quando o Machado caiu na água, né? Eles estavam ali, aqueles jovens tinham força para cortar madeira, para ampliar, para trazer crescimento à casa profética. Mas quando caiu o Machado na água, precisava de alguém de experiência e a cobertura precisava estar perto, junto, para fazer o machado flutuar. Então tem muita gente que é boa no que faz, mas não caminha debaixo de cobertura, de obediência. Por isso que quando acontece algum errado, não tem ninguém para ajudar a levantar. Não se submete a uma autoridade espiritual. Exatamente. Eu acho que o segredo é esse, pastor. Sabe, é repetição, é se submeter, é uma vida, né, vivendo os princípios corretos, que não basta fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Não basta ter boas intenções, né? Alguém já diz que boas intenções até o inferno está cheio, né? Boas intenções seguidas de boas instruções. Então isso é importante, né? Cumprir esses princípios, a gente tem ouvido muito falar sobre isso, e é uma verdade. Cumprir os princípios para viver as promessas. Então por muito tempo eu sempre procurei, dentro das minhas dificuldades, das minhas limitações, sempre estar muito aberto a aprender. Eu acho que uma característica de uma liderança é que ele sempre vai ser um eterno aprendiz, né? Um líder que para de aprender é um líder que parou de crescer. Então eu sempre tive aberto, eu sempre perguntei, sempre fiz muitas perguntas, eu sempre viajei muito, investi muito, né? Às vezes para ouvir quantos meses, quantos anos eu viajava de Florianópolis para Curitiba. Às vezes tinha gente que vinha lá, pastores, que iam falar 30 minutos, eu viajava 3, 4 horas para ir ouvir uma palestra de 40 minutos e voltar, para estar junto com aquela pessoa, para entender qual é a linguagem da igreja que eu sonho. Eu tenho algo, tenho uma visão, mas como é que ele chegou lá, qual é o coração, qual é o nível de renúncia. Então eu sempre procurei buscar muito isso, só que não foi fácil, né? Quando eu assumi toda a liderança, grande parte saiu, porque eu era apenas o filho do pastor, não, a idade também. Né? Por mais que eu sempre fui muito temente, muito equilibrado, nunca fui assim, nunca cheguei chegando, né? Querendo mudar tudo de uma vez só, que eu acho que isso é um tiro no pé, né? Se já tem uma cultura, eu entendo que antes de mudar o método, porque às vezes o cara é jovem, ele quer chegar chegando fazendo as mudanças, o cara é um líder, ele assume algo, ele quer já mudar do dia para noite, assumir a partir de hoje vai ser assim, e às vezes ele perde pessoas que não precisavam perder por falta de sabedoria de criar um processo, né? Pô, foi há anos, foi desse jeito, e agora de repente eu mudo? Não, eu não posso. Eu preciso, antes de mudar o método, mudar a cultura, mudar, né, a maneira de pensar das pessoas, então para que elas possam receber
a visão do meu coração. Então, nesse processo, nós começamos a estabelecer e clarear a visão. E quando você clareia a visão, quando você determina o teu destino, você determina quem vai com você, né? Então, se eu pegar um voo para São Paulo, quem vai para o Rio não vai comigo. Porque quando eu defino o destino, a visão, eu determino quem vai comigo também. E aí onde tem muitas pessoas que querem às vezes agradar todo mundo e pegar todos os públicos e atender, ser um pouco de tudo e no final não é nada, né? Então quando a gente estabeleceu, e isso é uma coisa que não para, até hoje a gente está fazendo isso, clareando e clareando ainda mais a visão de Deus para o nosso coração e para o nosso ministério. Quanto mais a gente clareou isso, mais Deus foi fazendo. Nós vimos os resultados, Deus trazendo pessoas, Deus alinhando, Deus fazendo. Fomos muito tentados a negociar a visão. Um líder, um pastor, ele sempre é muito sabe, lá em Florianópolis nós somos uma das, né, não foi a primeira, mas uma das primeiras igrejas, por exemplo, a ter a igreja preta, né, a church que o pessoal chama, né, e muitas pessoas dizem, eu gosto da tua igreja, mas se fosse parede branca. Outro vinha, eu gosto da tua igreja se fosse parede azul. Outro, se fosse parede... Então, se cada vez eu poderia dizer assim, eu vou mudar para agradar o outro. E às vezes a gente muda para agradar alguém, aquela pessoa acaba saindo, você não ficou nem com a pessoa e nem com a visão. E eu descobri, parece que isso aqui não, que eu vou falar não soa ser muito bíblico, mas é bíblico, tem fundamento no que eu vou falar. A gente precisa ficar com a visão de Deus para o nosso coração. E às vezes a gente vai passar pelo teste. Eu via, pastor, as pessoas me testavam, vou ver até onde ele vai, vou ver se ele vai ser perseverante, vou ver. Então, só que Deus foi honrando na visão, no perseverar, e Deus a cada dia tem acrescentado. Tem sido um desafio, né? Liderar, influenciar, liderar, tem todos os níveis, né? Eu gosto desse livro do John Maxwell, Os 5 Níveis de Influência. Para mim, uma das bases da minha liderança, né? A liderança por posição, a liderança por permissão, a liderança por produção, desenvolvimento de pessoas, até o Pináculo, ele fala muito sobre isso. Quero deixar até esse livro aí como uma referência para vocês. É o livro também, Uma Igreja com Propósito. Eu acho que é muito legal você entender a sua realidade local. Tudo isso me ajudou, né? Depois a gente foi estudar, né, a minha linha teológica mesmo, a palavra da fé. A gente foi conhecendo. Eu vim de uma pegada, pastor, pentecostal, né, assim, sempre muito vivo. Eu louvo a Deus pelas nossas raízes pentecostal, mover do Espírito e tal, só que isso precisava agora ser alinhado, ser fortalecido biblicamente, com a palavra, os fundamentos, uma igreja atualizada, mas uma igreja viva, que crê nos dons, né, uma igreja jovem, uma linguagem jovem, mas que não é só para jovem, é para todos, que conseguimos alcançar. A linguagem é jovem, mas ela alcança muitas pessoas. Então isso é aquilo que a gente vem gerando, né, nesse tempo, e Deus eu sou muito grato ao Senhor, né? A nossa igreja ainda não é uma igreja assim, vamos dizer, tão grande, mas é uma igreja relevante, né? Eu acho que nem tudo que é grande é relevante, mas tudo que é relevante um dia vai se tornar grande, né? Então isso eu creio nisso, por isso nós temos trabalhado, daí formamos, né, trabalhamos, hoje nós temos a mentoria, que é uma honra poder ter pessoas, pastores tão influentes, tão importantes como o senhor e outros pastores que têm feito a mentoria junto com a gente. Nós fizemos uma imersão agora, né, que o senhor pode participar, com mais de 100 pastores reunidos. Foi 7 horas nós falando sobre essas coisas. Então hoje aquilo que nós passamos, e eu fiquei sempre, sabe, pastor, eu não me achava assim, que eu poderia falar, porque a gente nunca acha que está pronto. A gente quer ser perfeito para começar. E eu entendi que quando a gente começa é que Deus vai nos capacitando, Deus vai trazendo, né, as ferramentas. Eu disse, não, Senhor, como é que eu vou falar para pastores? Tem tanto pastor tão capacitado, pessoas como o Senhor, pessoas tão inteligentes. Mas o Senhor diz, filho, o que você está fazendo com 5 pães e 2 peixes? Você pode se achar um menino, mas o problema é o que você vai fazer com aquilo que você acha pouco. Na sua mão pode ser pouco, mas depende na mão de quem você vai entregar aquilo que é pouco, né? Eu falei hoje até aqui para a galera, e estava falando, uma bola de basquete na minha mão não é nada, mas na mão de Michael Jordan, né, passou, jogou, Oscar, né, do Oscar, né, uma funda na minha mão não é nada, mas na mão de Davi, uma vara na minha mão não é nada, mas na mão de Moisés. Então tudo depende, não é da quantidade, é na mão de quem você entrega aquilo que aos seus olhos parece ser pouco.
Pode ser pouco, mas é o suficiente na mão de Deus. E eu decidi entregar, Senhor, é pouco, então eu vou entregar nas tuas mãos. Eu quero poder servir o corpo de Cristo, eu quero poder abençoar, eu quero poder ver o reino, não só a nossa igreja, não só o nosso ministério, mas eu quero ver a igreja do Senhor crescendo, eu quero ver a sua igreja crescendo, porque nós somos o corpo, isso é fundamental. Rapaz, é forte, né? Porque, pastor, eu acredito que muitos pastores hoje, como eu, muitos líderes, né, que são mais recentes e que vão enfrentar muitos desafios que o senhor enfrentou, né? Então, assim, eu vou fazer duas perguntas em cima do que o senhor falou. A primeira, pastor, é que hoje, eu posso falar porque eu estive lá 2 vezes, né? Eu conheci um pouco mais de perto o senhor, a família, as filhas que estão sendo geradas em cidades diferentes, né? E eu acredito que ainda vão muitas outras serem geradas. Hoje a SEM Floripa é uma realidade, é uma igreja muito relevante, é muito conhecida já, né? O senhor tem ido pessoas muito relevantes lá e, né, o apóstolo hoje, né, a Joel, com a pastora Madalena, lidera uma igreja relevante. O senhor já formou líderes como o pastor Bruno Gouveia, que esteve aqui também, que hoje é um cara relevante, embora novo também pela idade. Quando o senhor olha para trás, pastor, hoje e vê tudo que o senhor viveu, todas as experiências empíricas que o senhor viveu, qual o sentimento que é gerado? Eu assim, não tenho muito tempo de ministério ainda, né? Mas o meu sentimento é de gratidão a Deus, de saber que eu pude permanecer nos momentos mais difíceis. Eu sei que outros virão, né? A cada fase do ministério existe novos desafios, existe novas conquistas, existe novos gigantes, mas também existe uma graça disponível para cada nova fase. Existe uma unção disponível também para cada nova fase. Deus não nos coloca numa nova fase sem antes nos ungir para aquela nova fase. Então hoje eu tenho consciência que aquilo que tem me habilitado para cada fase é a graça do Senhor. Eu digo que graça é a capacidade de Deus em nós para estar onde eu não poderia estar. Graça é a capacidade de Deus em nós para fazer o que pela nossa força não poderíamos fazer. Graça é a capacidade de Deus de ter o que eu não poderia ter. Então eu caminho debaixo dessa graça, né? A Bíblia fala que Deus dá graça àquele que é humilde. Isso me chama a atenção. Hoje pela manhã essa palavra saltou meu coração, que Deus dá graça ao humilde. E a humildade, querido, o coração humilde faz você ter um poder para governar que você não imagina. Né? Às vezes a gente acha, não, eu preciso me posicionar como, eu preciso chegar, não posso chegar de qualquer maneira, eu tenho que chegar chegando, eu tenho que... E na realidade não é nada disso. O poder para governar vem de um coração humilde, onde a graça se manifesta justamente quando eu tenho coragem de dizer, eu não sei, então conhecimento vai. A graça se manifesta justamente quando eu digo, eu não tenho, então Deus diz, mas eu tenho. É quando eu digo eu não posso, mas o Senhor diz, mas eu posso todas as coisas. Então não diz respeito, eu sempre entendi quando eu aponto para Ele. Mas voltando para a pergunta que eu acabo viajando aqui, que o senhor acabou de colocar, né? Me pontua novamente os 2 tópicos para mim não sair aqui de novo. Primeiro é esse sentimento de gratidão, né? Sentimento de gratidão. De olhar para trás, ver que o senhor passou por isso, né? Isso. Com a graça de Deus, passou por tudo isso. E hoje a SEM Floripa é uma realidade, né? Tem a capacidade aí para 600 pessoas, tem culto que eu vi esses dias, né, pelas redes sociais, que um espaço para 600 tinha 1000 pessoas, onde quase 100 pessoas entregaram a vida para Jesus num culto. Então, é o nosso sentimento de gratidão, pastor, porque Deus é uma história, né? Eu, na realidade, eu digo que meus pais, eles trabalharam em estrada de chão, abriram, né? Eles fizeram a parte mais difícil, né? Arrancaram os tocos. Eu caminho hoje em ruas asfaltadas, vamos dizer assim, a nossa geração. Por isso que a nova geração não pode desprezar. Dizer, porque aquela geração falando mal da outra geração, não.
eles fizeram o melhor que eles puderam dentro daquilo que eles puderam. E fazem até hoje, porque eles não estão parados, não jubilaram, estão servindo. Hoje me dá total liberdade, né, de estabelecer a visão da igreja, de liderar a igreja, de formar. Mas está ali um porto seguro, né? Está ali junto. Eu acho que todo mundo precisa de cobertura, precisa de liderança, precisa ter alguém no lado, precisa ter alguém que confronte, precisa ter alguém no qual a gente sirva, que a gente honra. Isso é fundamental. Então meu sentimento é de gratidão e eu vejo que nós precisamos. Toda pessoa, para ser relevante, ela precisa ter uma cultura de criar uma história no lugar onde Deus plantou ela. E isso requer perseverança. Para você criar raízes no lugar onde Deus te plantou, criar uma história digna de ser lembrada. Davi só pôde enfrentar o gigante porque ele tinha uma história. Ele matou o leão, ele matou o urso, e toda a história que ninguém conhecia, que apenas nós lemos hoje e conheciam, quando chegou a grande oportunidade de Deus honrar ele, dele ser reconhecido, foi a história que ele construiu, que habilitou ele para ele poder, né, aquilo que a gente chama de gigante, mudar de nível, exatamente. A história que nós construímos nos habilita para nós vencermos os nossos gigantes e entrar na nossa nova fase, onde ele foi reconhecido, onde ele prosperou, onde ele avançou, né? Só que as pessoas são muito rápidas, geração do micro-ondas, imediatistas, né? Ninguém quer passar pelo processo. Nós queremos a glória da ressurreição, mas nós não queremos passar pela dor da sexta-feira. Eu falei aqui, e é uma verdade, porque a gente quer sucesso, a gente quer, é isso muito que as pessoas querem, e a gente precisa entender qual o propósito, qual o meu propósito, o que Deus quer que eu faça. O que é propósito? Propósito é a razão original porque algo existe, ou para que algo foi criado. Então, para que eu fui criado? Eu estou cumprindo o propósito de Deus, eu estou dando uma resposta ao chamado de Deus, né? E muitas vezes o chamado de Deus na nossa vida não vai vir quando tudo está ruim. Às vezes vai vir quando tudo está bem. Às vezes Deus vai chamar, não é quando o barco está vazio, né? É quando o barco está cheio que Deus vai testar o nosso coração. Se nós... no melhor momento que eu estava do meu ministério, que Deus disse, não, você vai pastorear uma igreja agora, né? Então hoje a gente tem um desafio, eu tenho um sonho no meu coração, pastor, e que Deus tem feito nisso. O sonho do meu coração é poder influenciar, ajudar a levantar e a formar 100 pastores que vão liderar igrejas de 1.000 a 10.000 pessoas. Eu quero poder tocar aí pelo menos mais de 100.000 pessoas de alguma forma nos próximos 5 anos. Isso é o mesmo no meu coração. Estou abrindo, eu não falo muito isso aberto, mas hoje aqui essa oportunidade, porque esse é o nosso coração, de servir, de ser alicerce, de ser suporte para que esses líderes, esses futuros líderes, gente que ainda não sabe que tem um chamado pastoral, mas que possam chegar e cumprir o chamado de Deus com humildade, com alegria, uma igreja viva, dentro daquilo que o Senhor também tem gerado no meu coração, mas não só, porque às vezes a gente corre esse risco, pastor, nós como líderes, nós queremos gerar pessoas semelhantes a nós, e a gente precisa olhar o que Deus quer para aquela pessoa, né? Porque a gente precisa tirar o melhor para que as pessoas possam entender o propósito delas e não fazer uma cópia apenas de mim, daquilo que eu vivo, né? Então isso é um desafio para a liderança, não simplesmente reproduzir cópias, mas nós reproduzimos o que está no coração de Deus, né? Porque nem sempre aquilo que eu estou fazendo, a minha realidade vai ser a sua. O seu propósito ou meus propósitos são diferentes. Então esse é nosso desafio como pastores, como líderes, como igreja, né? Ajudar a cada um a descobrir o seu propósito, a sua identidade, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, o que a palavra me capacita, qual é a minha nova realidade em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio. Então o sentimento foi de gratidão, né, de alegria e de poder. Eu creio que os melhores dias ainda não ficaram para trás, tem muita coisa, né? Nós ainda, né, eu louvo a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor, ainda não somos uma igreja tão grande assim, mas eu creio que tudo que nós estamos vivendo, Deus está nos preparando, né, para algo muito maior. A gente sempre quer algo maior, sempre algo melhor, mas eu celebro muito a Deus com aquilo que Deus já tem feito. Eu falava hoje, aqui até para a liderança, que a gratidão por aquilo que nós temos é que vai abrir a porta para as demais coisas acontecerem. Então, muita gente despreza o que está vivendo, e quando a gente despreza o que tem, porque a gente valoriza muito o que não tem, mas a gente despreza o que tem às vezes.
E a gente acaba matando a semente, desprezando a semente. E a semente é a forma que Deus vai multiplicar. A multiplicação veio dos 5 pães e 2 peixes, quando ele agradeceu, ele deu graça. Obrigado, Senhor. Quando eu consagro, quando eu agradeço, Deus multiplica. Agora, como é que Deus vai multiplicar algo que eu só murmuro, que eu falo mal, que eu não acredito, que eu quero desistir, que eu quero largar a qualquer hora? Igual casamento, né? Tem gente que qualquer hora eu vou sair de casa, vou embora, eu vou... É mais fácil fugir, né? É mais fácil fugir. Fugir, desistir é para qualquer um, né? Desistir é fácil. Desistir do casamento, desistir do ministério. Quantas vezes veio na minha cabeça de desistir? Mas eu disse, eu tenho a opção de desistir ou de permanecer e ver Deus me honrar. E eu decidi permanecer, mesmo em lutas, e isso não diz respeito ao quão bom eu sou, mas diz respeito à graça que me ajudou, que me fortaleceu. Então, só que é uma decisão, é uma escolha, não vou desistir. Né? Pensar em desistir não está errado. Não. Pensar em desistir não está. Sempre vai acontecer. Parar só para descansar, mas não para desistir. Isso é bem importante. E a outra pergunta, vocês têm uma caneta aí, gente, com a tampa? Eu gosto muito de uma expressão que o senhor usa, pastor. E aí, se o senhor puder usar ela para poder explicar agora. Se não tiver aqui, o senhor, acho que de repente dá para usar a garrafa de água com a tampa. O senhor teve o privilégio de ter o apóstolo Joel, né, o próprio pai e a sua mãe, a pastora Madalena, como mentores. Cobertura espiritual, paternidade. Às vezes as pessoas usam nomes diferentes, mas tudo tem o mesmo propósito, o mesmo fim. Então, assim, a importância, pastor, de ter uma autoridade espiritual. Às vezes, desses líderes que o senhor pretende formar, já está dentro do senhor, né? Tem alguns que talvez carreguem coisas maiores, porque o propósito é que o filho seja melhor do que o pai. Mas a importância, pastor, de se submeter a essa cobertura, ou paternidade, né? O pastor Luiz Hermínio usa muito, ou mentor, né? Está usando muito a palavra, o meu mentor, né? Pastor, talvez o senhor não tenha só o apóstolo Joel, talvez o senhor tenha outros que ministram em outras áreas da sua vida também. A importância dessa tampa, pastor, que às vezes alguns no Brasil não valorizaram, né? E acabou secando, acabou assim, é como se fosse um perfume que acabou, a essência acabou... Como é que fala? A essência. Eclesiastes 10:10, mas acabou, né? Como é que fala? O perfume, o odor. Saiu, como é que fala? Evaporou. A palavra é essa. Acabou evaporando por não ter uma simples tampa. Às vezes parece simples, mas parece é necessário. Simples, mas não é necessário. Eclesiastes fala, né, sobre o perfume do perfumista, sobre a gente proteger a unção, sobre a gente blindar a unção, né? Porque se a mosca morta cair dentro da unção, do perfume do perfumista, compromete toda a essência. Por isso eu preciso fechar, blindar, preservar a unção, preservar o chamado, preservar o que Deus nos deu. Só que o que é essa tampa? É igual a caneta, né? Aquela caneta marca-texto, né? Onde ela encosta, ela marca. Assim tem que ser a nossa vida. Onde a gente encostar, tem que marcar. E tem muita gente que quer encostar, quer exercer ministério, que ministério é em favor das pessoas. Né? Não é em meu favor, é em favor das pessoas. Então, a gente quer marcar as pessoas, só que a gente já não está em alguns lugares, já não estão mais fazendo a diferença, não estão marcando a vida das pessoas. Estão tocando, mas não estão. Aí onde começa a machucar em vez de marcar. Por quê? Porque a caneta marca-texto, se deixar ela sem tampa, o que vai acontecer? Ela seca. E tem muita gente que tem cara, tem aparência, só que aquilo que ela carregava dentro secou, evaporou. Por quê? Porque não valorizou a tampa. A tampa não é para limitar, a tampa é para proteger. E tem muita gente que acha, eu não quero uma liderança sobre a minha vida, caminhando comigo, porque acha que a cobertura, né, vamos usar assim esse termo, ela vai me limitar. E a cobertura não é para limitar. A cobertura é para proteger, para que você não venha secar. E as pessoas não têm consciência. Eu tenho meu pastor, a minha pastora, que são os meus pastores, são os meus líderes, mas eu sempre estou aberto, eu estou todo lugar que eu vou, eu estou aprendendo, né? A gente
pode e deve ter mentores, né? Você precisa ter alguém na área financeira, tenha mentores na área financeira, tenha mentores no ministério, tenha mentores em áreas. A Bíblia fala que na multidão de conselhos ali a sabedoria, Provérbios fala que na multidão de conselhos ali a vitória. Então é muito importante a gente buscar esse conselho e ter alguém para que nós possamos honrar, alguém que a gente possa prestar conta, né? Para quem que você presta conta? Para quem que você abre o teu coração? Né? Para quem que você... Ô Moisés, bota a mão dentro do teu peito, e quando ele tira a mão, para quem que você abre e mostra as tuas lepras? Né? Então, a gente precisa disso. Todo pastor precisa de um pastor. Todo pastor precisa ser pastoreado. Todo pastor, aquilo que a gente fala para os membros, nós como líderes precisamos também. E isso é importante. Agora, você que está aí, se você descobrir, né, esse princípio da importância de você se submeter, de você honrar, de você caminhar, de você ter alguém que você caminhe junto, isso é aquilo que eu falei, você pode ser muito bom no que você faz, cortar madeira para crescer, né? A casa do profeta, tá muito apertado, eu gosto desse texto, pastor, eu gosto porque o machado caiu na água, né? Mas tudo começou com uma ideia, olha profeta, a casa precisa crescer, precisa ampliar. Alguém que viu um problema, legal, tem gente que vê o problema, mas não ajuda no problema. Né? Agora, ele não só disse o problema, ele disse o quê? Ele disse, olha, vamos lá, vamos pegar madeira, vamos resolver esse problema. Então ele viu o problema e trouxe a solução. A gente precisa de gente assim na igreja. A gente precisa de homens e mulheres que não só apontem, porque a igreja de Cristo hoje está difícil, porque isso aí... Mas o que você está fazendo? Né? Qual tem sido a sua relevância? Não é apontar os erros da igreja, não é apontar os erros do reino, mas qual a diferença que você está fazendo para ajudar nisso. Então ele viu um problema, ele ajudou e disse, vamos lá, mas ele disse assim, mas eu não quero que só ir. Ele não deu só a ideia, só a solução, mas ele também, além de ver o problema, deu a solução e disse, mas eu quero que você vá comigo. E quando o machado cai na água, ele era muito bom, ele estava fazendo, mas ele teve que chamar, meu Senhor, o machado era emprestado. Né? A unção que está na tua vida, os dons e os talentos que estão na tua vida, não são nossos, são do Senhor, é emprestado, Ele que nos deu. Né? Então a gente precisa entender que eu posso ser bom para fazer o que for, mas quando o machado cair, eu preciso estar junto com a minha cobertura, porque Ele tem, né, essa autoridade para fazer, né, o ferro do machado voltar, enfim, tanta coisa que o Senhor tem ministrado sobre isso. Deve fazer o livro, pastor, e já tem muitos livros aí. Então, assim, é muito importante, eu acho que isso foi um dos princípios, né? Caminhar sozinho não é saudável em nenhuma situação, é o corpo de Cristo, a gente precisa aprender a depender uns dos outros, sim, né? Às vezes a gente fala, a igreja independente, tal, né? Mas ninguém é independente, todos nós dependemos um dos outros, todos nós dependemos de Cristo, né? Então, esse tem sido, assim, esse tempo tão precioso que eu queria deixar aí, se eu pudesse dar um conselho, né? Amém, amém. Pastor Júnior, nós estamos caminhando aqui pro final do nosso AssisCast e eu já quero aqui expressar minha gratidão ao Senhor, porque esse final de semana foi o final, vou falar igual os lá de Floripa, foi incrível, né? Foi incrível e que eu uso muito aqui o extraordinário, foi extraordinário, foi incrível. E eu tenho certeza que virou algumas chaves aqui na minha mentalidade, na mentalidade da nossa liderança, dos nossos filhos espirituais e que realmente viveremos aí novos níveis. A sua passagem por aqui foi realmente de Deus, foi profética e ativou isso em nós, né? E saindo daqui o senhor já vai para um outro compromisso. Então assim, a agenda está ficando muito apertada, o senhor tem que aprender a conciliar isso, trazer equilíbrio em tudo isso daí, mas fica aqui sugamos o pastor Júnior, sabe? Foi tempo de mesa, tomando café, fazendo perguntas, todo o tempo que nós tivemos assim, o pastor Júnior quase não descansou. Eu quero louvar a Deus pela sua atitude, pastor, de estar no hotel e querer chegar mesmo uma hora antes do culto para se relacionar com as pessoas, tirar foto com as pessoas. Isso é uma honra. Isso porque fazer isso quando você ainda não é tão visível, né? Ainda está escondido no pasto lá como Davi, não é tão difícil fazer. Agora quando Deus começa a te mostrar, começa a soprar o nome, algumas pessoas já não querem mais fazer, eu estou cansado. E o Senhor saiu de madrugada de casa, teve toda essa situação aí, mas está aqui com a gente, né? Vai pegar o voo daqui a pouco, então assim,
faz as considerações finais aí, pastor, e espero em breve estarmos juntos. Claro que nós estamos juntos toda segunda-feira. O pastor Júnior hoje é um mentor mesmo, é uma cobertura. E toda segunda-feira eu faço questão de ser ministrado pelo pastor Júnior, né? Não só eu, como vários pastores estão sendo ministrados. Eu, de idade, eu sou mais velho do que o pastor Júnior, né? Eu tenho 43 anos, faço 44 em setembro. Porém, de ministério, eu sou novo, né? Eu ainda não tenho 20 anos de conversão. Então, assim, eu preciso muito aprender com o senhor. Eu quero sugar muito o senhor. Nós aprendemos um com os outros. É uma bênção. É uma troca, né? Uma vida uma troca, dupla, né? Exatamente. Ninguém tem tudo sozinho, né? Por isso que é a multiforme graça, né, do corpo, né? Eu quero agradecer, pastor, foi um tempo muito especial, obrigado pelo carinho, você que está aqui vendo, né, tirando esse tempo, assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Obrigado, pastor, eu creio que os melhores dias do nosso ministério estão ainda por vir. Para mim é uma alegria servir, pastor. Servir, se tem uma palavra... o cachorrinho veio junto aí. Cadê? Bota ele aí, mostra ele aí. Isso aí, ó, coisa boa. É legal. Eu acho que servir, porque eu digo que servir deve ser a principal característica de uma liderança. Quando foi falado, quem vai ser o maior? Como é que faz? Quem é que vai estar no topo? O Senhor pegou uma toalha, uma bacia e disse, vou mostrar para vocês quem é o maior no reino de Deus, é quem serve, né? Então, para mim, servir é uma alegria, é cumprir o meu propósito, porque às vezes a gente tem liderança, é aquele que é o maior. Não, o maior é aquele que lava os pés de todos, é aquele que a gente pode fazer. Eu digo que a gente não deve escolher lugar para servir, a gente deve servir onde for chamado, a posição, o lugar, independente. Se Deus nos chamou, eu termino dizendo, né, uma frase de um amigo que ele diz que quem escolhe lugar para servir, na realidade não quer servir. Ele quer ser servido pelo lugar no qual ele escolheu. Então que a gente possa servir aonde for preciso, e Deus vai fazendo, Deus vai dando crescimento. E eu quero declarar e agradecer que vai crescer muito ainda mais o canal, a igreja, continue crescendo e que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão no coração, e estando por Florianópolis, conheça o Sem Floripa, passa né? O endereço da igreja e as suas redes sociais, pastor. Isso, a rede social da igreja é @semfloripa. @semfloripa, lá você vai conhecer um pouquinho mais. O nosso projeto social, a Casa da Família, nós temos um projeto social muito legal lá, gente. Que nós temos lá tanta coisa bacana, mercado solidário, né? Clínica odontológica, médica, barbearia, tanta coisa que tem legal. Você que gosta do projeto social, entre lá na nossa igreja, @semfloripa, vai poder conhecer um pouco da visão da igreja, os nossos trabalhos, e vai ser uma honra poder estar junto. E a minha rede social é @PRJuniorGalvão, @PRJuniorGalvão. Entra lá, manda uma mensagem, diga que você viu aqui, né, o podcast também junto com o pastor Assis, e vai ser bom demais ter vocês lá, caminhar, receber a sua mensagem, tá bom? É bem fácil, da igreja @semfloripa, o meu é PR Júnior Galvão, e a igreja é em Florianópolis, na parte continental ali de Florianópolis. Temos outras igrejas, temos lá no norte da ilha, junto com o pastor Bruno, o Sem Norte, o Sem Palhoça, enfim, você vai achar aí muita coisa bacana, e em breve nós vamos estar aí junto com você na sua cidade também. Eu creio, em nome de Jesus. Quero agradecer também a equipe aqui, os universitários, o Ed, o Jauri, dando um show aqui. Vocês não estão vendo eles, mas eles estão nos bastidores aqui. Ninguém faz nada sozinho. Trabalhando muito, né? John Max já dizia que ninguém faz nada sozinho. Pastor, gratidão mesmo pela sua vida. Obrigado pelo carinho. Obrigado por esse tempo de qualidade com a gente aqui. Esse tempo distante da família. Mas eu já falei isso aqui, vou repetir. Para mim o senhor é um pastor, não é só um pastor local, o senhor é um pastor de corpo. Amém. Então assim, pessoal, grave o que eu vou dizer, tá bom? Grave a data aí, grave esse vídeo. Grave esse nome, vocês ainda vão ouvir muito falar do pastor Júnior Galvão. Amém. Obrigado. Pelo que ele carrega de Deus, né? Algo assim que vai... A igreja brasileira ainda vai ser muito servida, pastor, eu entendo, através da sua vida, da sua casa, da sua família e do Sem Floripa. Deus é um Deus de continuidade, né? Começou com o apóstolo, com a pastora, os seus filhos já estão envolvidos e os netos que virão, em nome de Jesus. Eu creio que é muito grande o que Deus está fazendo, né, na sua vida e de toda a igreja lá. Eu termino dizendo, como eu sempre falo lá no nosso programa de rádio, me queira bem, que eu te quero bem, e o Senhor também. Amém, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo AssisCast. Não esqueça de compartilhar, clicar no link aí, se inscreva.